Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa reunião desta noite. Primeiramente, vamos serenar nossos corações, vamos fechar nossos olhos e vamos nesse momento então saudar o nosso guia espiritual, companheiro dessa jornada. Vamos saudar a Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, que nos recebe de braços abertos e com seu carinho de mãe nos conduz até seu filho Jesus, nosso irmão fraterno, que também nos recebe de braços abertos e nos abençoa. E juntos vamos até Deus Pai Criador, Pai de infinita bondade e misericórdia, a quem humildemente dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Então, nesse momento, pedimos a inspiração da espiritualidade para os trabalhos dessa noite. Graças a Deus. Bem, amigos, gostaria de trazer uma reflexão essa noite sobre um texto do Espírito Emmanuel, escrito no livro Fonte Viva, psicografado pelo nosso querido Francisco Xavier. E abrindo na página 67, um texto em que ele põe o título de Obreiro Sem Fé, onde ele comenta uma passagem do apóstolo Tiago na carta que nós encontramos no Novo Testamento de Tiago, que a gente encontra no capítulo 2, no versículo 18, que diz que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, Emmanuel vai comentar sobre esse versículo, o texto a seguir, que eu gostaria de ler para vocês e a gente trazer essas reflexões para esta noite. Em todos os lugares vemos o obreiro sem fé, espalhando inquietação e desânimo. Devota-se a determinado empreendimento de caridade e abandona-o de início murmurando: para que o mundo não presta? Como a gente vê isso nos nossos trabalhos, nas nossas convivências, nos trabalhos que a gente faz de assistência na casa espírita ou em qualquer outro lugar em que a gente começa a trabalhar em prol do próximo. Quando a gente não está embasado numa fé, esse trabalho às vezes fica com problemas, como ele ressalta aqui. A gente no início se devota, mas com o tempo, com essa falta de fé naquilo que a gente está fazendo, começamos a perder energia, a se desconcentrar, e a todas as coisas que vão interferindo na nossa vida, esse trabalho vai com o tempo, vai esmorecendo e vai enfraquecendo. E quando a gente chega a um ápice de não concordar mais com aquilo que está fazendo, a gente acaba se justificando, como escreveu aqui o Emmanuel: para que o mundo não presta. Continuando ele: compromete-se em deveres comuns e sem qualquer mostra de persistência, se faz demissionário de obrigações edificantes, alegando: não nasci para o servilismo desonroso. Veja só, a gente se compromete com as coisas que tem que fazer, nos trabalhos de assistência, por exemplo, e não persiste. Porque não é todo dia que a gente vai estar inspirado para fazer alguma coisa. Porque todo o trabalho nosso, para criarmos um hábito, a gente precisa de persistência.
E às vezes isso falta para nós. Então aqui Emmanuel fala que sem qualquer mostra de persistência, a gente se faz demissionário de obrigações edificantes, que é o auxílio ao próximo, dizendo, não nasci para o servilismo desonroso. Então qualquer problema que apareça, que afete o nosso orgulho ou que nos melindre com alguma coisa durante esses trabalhos, a gente vem com esse discurso que a gente está sendo desonrado, que não está sendo reconhecido, que muitas vezes a gente se propõe a fazer algum trabalho para o próximo esperando algum retorno. E quando esse retorno não vem, o nosso orgulho é afetado. E aí entra o melindre. E daí nós saímos com essa frase, não nasci para o servilismo desonroso, ou seja, eu quero trabalhar para alguma coisa que me dê honra, porque eu preciso ainda alimentar esse orgulho dentro de mim. E ele continua, aproxima-se da fé religiosa para desfrutar os benefícios, entretanto, logo após, relega ao esquecimento asseverando, tudo isso é mentira e complicação. Quanta gente se aproxima de alguma crença religiosa e quando se penetra a fundo naquela crença, quando aquela crença começa a nos tocar, que nós temos que nos melhorar e no espiritismo, fazer a reforma íntima, nós começamos a sair fora, dizendo que isso é mentira e complicação. Quantas vezes nós estamos diante dessas situações de alguma coisa que a gente está fazendo junto do nosso grupo e que a gente tem que ser submetido a algum tipo de disciplina para que o trabalho funcione corretamente, a gente vem com essas histórias de que isso é muito complicado, é muita regra. Então eu começo a dar as desculpas quando eu não começo a aceitar o que tá vindo para mim, né? Nesse trabalho que a gente tem, que a gente está ali para fazer isso. Então começam a vir essas coisas e a gente começa a pensar, isso aí na verdade é mentira, isso faz muita complicação. E ele continua, se convidado à posição de evidência, repete o velho estribilho, não mereço, sou indigno. E aí entra uma falsa modéstia, é muito comum para nós dizermos isso quando a gente é convidado às vezes para alguma função maior do que a gente tem nos nossos trabalhos, a gente quer sair com essa falsa modéstia e dizer que eu não mereço, eu sou indigno, quem sou eu para aceitar um cargo desse? Então vem sempre essa desculpas no final. Se trazido a testemunhos de humildade, afirma só me manifesta revolta. Quem me ofende assim? Aí sim, como falei anteriormente, isso é um espinho que é cravado no nosso orgulho. Toda vez que a gente faz alguma coisa errada, que a gente é chamado a atenção, às vezes com muito carinho por alguém, dentro do nosso convívio, do nosso trabalho, e meu orgulho é ferido, porque eu estou ali na forma de estar fazendo aquele trabalho para enaltecer o meu orgulho e não realmente para servir a pessoa sem interesse, vem geralmente essa questão, né? Quem me ofende assim? Isso é muito comum acontecer em qualquer situação da nossa sociedade. Quantas vezes a gente vê isso de uma pessoa que um guarda de trânsito para ela e ela nem pergunta o que ela, com quem você acha que está falando? Isso é muito comum na sociedade brasileira. Quem é você para dizer que eu estou errado? E os dirigentes, é muito mais difícil ouvir isso, né? Vindo de uma pessoa que ele considera um subalterno na hierarquia da organização do trabalho. Isso é muito comum acontecer quando o nosso orgulho está muito inflado e o nosso egoísmo também. Ele continua. E transita de situação em situação entre a lamúria e a indisciplina, com largo tempo para sentir-se perseguido e desconsiderado.
E assim a gente vai levando o nosso trabalho cada vez mais contrariado, e o que aparece sempre? As lamúrias. É aquela reclamaçãozinha que quase ninguém ouve, porque a pessoa não tem coragem de reclamar de verdade, mas também não aceitar as ordens, ou as considerações, ou a disciplina do local. Então vem essa questão da lamúria, as pessoas lamuriando, são aquelas pessoas que estão sempre reclamando da situação, mas baixinho, para não ser ouvidas. E aí converso com outro e falam alguma coisa e falam outra coisa daquela pessoa que fez assim, que fez assado e que não concorda, mas nunca chega naquela pessoa para falar diretamente ou então para entrar em um acordo com ela. Então fica essa lamúria e indisciplina. Fatalmente a pessoa que se lamúria muito, ela começa a entrar nessa questão da indisciplina, deixa de cumprir horários, quer sair mais cedo e essas coisas todas que a gente conhece. E com largo tempo para sentir-se perseguido e desconsiderado. Aí entra a questão da pessoa se sentir perseguida. Na verdade, ela está fazendo alguma coisa errada. Quando ela é colocada na posição, ela é alertada disso por alguém, ela começa a pensar, porque ela está sendo perseguida, porque ela vale mais que alguém, ou vale mais que os outros, ou mais importante que os outros. Então começa toda essa questão até, né, da influência espiritual, de começar a pessoa a pensar que ela está sendo perseguida. E ele continua: em toda parte é o trabalhador que não termina o serviço porque se responsabilizou, ou o aluno que estuda continuadamente sem jamais aprender a lição. Então vem aquela pessoa que ela não tem condições de terminar aquilo que começa. Pega alguma coisa para fazer e abandona no meio do caminho. Ou então aquele aluno que senta na frente de um livro, lê a lição, lê várias vezes, mas não tem a disciplina de estudar aquilo de verdade para colocar isso na cabeça. Então nunca aprende a lição. Lê e não aprende. E Emmanuel continua: não te concentres na fé sem obras, que constitui embriaguez perigosa da alma. Todavia, não te consagres à ação sem fé, no poder divino e em teu próprio esforço. Aqui então, Emmanuel está falando da questão da fé sem obras, que é muito perigoso, porque ele fala que a alma se embriaga, a pessoa é a pessoa que fala muito em fé, mas é só discurso, não tem nada de obras para mostrar que a sua fé está trabalhando, está funcionando. Como dizia o próprio Paulo, o próprio apóstolo Tiago, a fé sem obras é morta. Então aqui Emmanuel está falando da questão da fé sem obras, que constitui embriaguez perigosa da alma. Mas também o outro lado radical que não pode acontecer é se consagrar à ação sem fé, no poder divino e em teu próprio esforço. Aqui é muito importante nos nossos trabalhos, quando a gente coloca a fé junto com as nossas ações, porque muitas coisas que a gente faz, a gente pensa que não tem fruto, porque parece que aquele caso não foi resolvido, ou aquela pessoa não se curou ou não melhorou e etc. Mas não, quando a gente coloca fé que as coisas para a pessoa vão melhorar, esses frutos que a gente planta, essas sementes que a gente planta, na melhor dizendo, eles vão germinar. Então é muito importante essa questão de nós termos colocar a fé junto com as nossas obras, a fé em Deus e no nosso próprio esforço. Que o esforço que a gente faz também vai frutificar em prol do próximo e de nós mesmos. Então ele encerra dizendo: o servidor que confia na lei da vida reconhece que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus. Em vista disso, passa no mundo sob a luz do entusiasmo e da ação no bem incessante, completando as pequenas e grandes tarefas que lhe competem, sem enamorar-se de si mesmo na vaidade e sem escravizar-se às criações de que terá sido venturoso instrumento. Revelemos a nossa fé por intermédio das nossas obras,
na felicidade comum e o Senhor conferirá à nossa vida o indefinido acréscimo de amor e sabedoria, de beleza e poder. Então, o que nós precisamos é colocar a fé nas nossas obras que a gente faz pelo próximo. Reconhecer que todos os patrimônios e a glória sempre pertencem a Deus. Como o próprio Emmanuel já escreveu em outra oportunidade, diz, serve e passa, ou seja, faça a sua parte no trabalho ao próximo com muita fé, esperando que essas sementes vão germinar, porque o crescimento sempre vem de Deus. Então ele encerra dizendo que a nossa fé tem que ser revelada por intermédio das nossas obras para a felicidade comum. Então, como ele começou aqui no princípio do ensinamento, dizendo que nós precisamos colocar a fé. A fé é muito importante nas nossas obras, senão as coisas ficam automáticas e elas ficam sem o coração. E é importante a gente colocar o coração em tudo que a gente está fazendo, principalmente o trabalho em prol do próximo. Então essa reflexão que eu gostaria de ter trazido essa noite para vocês, nos textos de fonte viva do Emmanuel. Então nesse momento vamos fazer então o nosso encerramento dessa preleção desta noite, primeiramente agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, ao nosso mentor espiritual. E vamos tirar nossas melhores vibrações de amor dos nossos corações, enviar a todas as pessoas que nesse momento passam por dificuldades, tanto físicas como espirituais. As pessoas que estejam hospitalizadas, principalmente as pessoas que enfrentam essa doença da Covid e todas as pessoas que trabalham na linha de frente dessa doença. Vamos enviar essas vibrações a todas as pessoas que estejam em situação difícil, abandonadas, tristes, depressivas. Vamos enviar essas vibrações a todos os nossos familiares, aos nossos amigos, aquela pessoa que vem na nossa mente nesse momento, e vamos pedir que essas vibrações retornem para nós também, que as palavras e os ensinamentos do Cristo façam morada em nossos corações, e que a espiritualidade leve essas vibrações a quem mais necessite. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, boa noite para vocês.